Olá, amados, que a graça de Deus esteja na tua vida. Sou o missionário professor Silva. Nós vamos continuar com os nossos estudos sobre as lições bíblicas desse primeiro trimestre de 2021, que traz como tema sobre o pentecostalismo, e estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Já vimos nas lições número 1 e número 2 a respeito de algumas características da personalidade do Espírito de Deus, como também sua atuação no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento vemos que ele escolhia pessoas para realizar tarefas especiais, capacitava-as e usava-as como juízes, reis, sacerdotes, artesãos, uma diversidade de tarefas e funções, como também libertadores, como o tempo dos juízes. E vimos também a parte que ele escolhia profetas, e dentro das profecias, Deus ele prometeu derramar o seu Espírito, e principalmente vimos que a promessa que Deus fez através do profeta Joel, que nos últimos dias ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então vemos também que Jesus e João Batista e Jesus, falaram a respeito dessa promessa e do cumprimento dessa promessa. Hoje vamos falar especificamente mais sobre o batismo no Espírito Santo, ou como alguns costumam falar, batismo com o Espírito Santo. A primeira consideração que gostaríamos de compartilhar é que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação, ou seja, ela acontece após a salvação. Todos aqueles que creem em Jesus, que recebem o perdão dos seus pecados, que são regenerados, como Tito fala, são renovados e lavados pelo poder do Espírito Santo, têm o novo nascimento, são feitas novas criaturas, todos esses têm agora a presença, a habitação do Espírito Santo de Deus. O batismo no Espírito Santo é uma outra experiência diferente, distinta da salvação. Ela pode ser definida como uma capacitação que capacita o cristão, o crente, a ser eficaz no seu testemunho. O Espírito Santo capacita o crente, o cristão, a ser eficaz no seu testemunho e na evangelização do mundo. Uma das razões que Jesus prometeu, que Deus prometeu, e o Senhor Jesus também prometeu e cumpriu, foi derramar o seu Espírito para que, através deste, os seus filhos, a sua igreja, fossem capacitadas para serem testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E também para eles atuarem na evangelização do mundo, começando por Jerusalém, conforme nós já lemos lá em Lucas 24. Então, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber o poder do alto e a promessa do Pai. Também pode ser definida como uma vida de plenitude e no fervor do Espírito. Então, vemos que a igreja primitiva e todos aqueles que experimentaram esse avivamento, essa presença gloriosa ao longo da história, foram despertados a orar, a evangelizar, a realizar missões, mas também a ter uma vida devocional, de estreita comunhão com o Senhor. Então, uma vez mais, falamos de que essa experiência de ser batizado no Espírito Santo é uma experiência diferente da conversão, do novo nascimento. Vemos em Lucas 10, 20 e João 20, 22, que os discípulos já tinham a presença do Espírito Santo, eles já criam no Senhor, antes do dia de Pentecostes. Mas no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio de uma maneira diferente, capacitando eles a
pregar e anunciar o Evangelho com poder e ousadia. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento do Pentecoste e continuam até a atualidade. Houve uma continuação. Tempos em tempos, Deus ia renovando, cumprindo a sua promessa que ele tinha dado desde o Antigo Testamento. Cremos e ensinamos que essa experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens ou mulheres, jovens ou idosos, escravos ou livres, Atos 2,18, em todos os lugares e em todas as épocas. Então, o próprio livro de Atos fala que Deus não faz acepção de pessoas. O próprio Pedro teve uma experiência com Deus, porque não era permitido ele entrar na casa de um gentio. Mas Deus ensinou para ele que todos tinham que ter a oportunidade de conhecer a mensagem de salvação. E quando Pedro esteve na casa de Cornélio, todos conhecem a história, o que aconteceu. Vamos falar agora sobre o propósito. Quais são os propósitos do batismo? Nós temos pelo menos aqui 4. O batismo no Espírito Santo ele foi dado à igreja, assim como os dons espirituais, eles são dados à igreja com um fim proveitoso, com um objetivo. Primeiro, justamente o poder para viver uma vida separada e totalmente dedicada ao serviço do Senhor. Segunda coisa que a santificação, que é simbolizada pelas línguas de fogo. Dentro da simbologia bíblica, dentro dos símbolos do Espírito Santo, o fogo, ele aparece como uma simbologia de um elemento que traz a purificação. Então vemos que o fogo purifica, tira as impurezas. Terceiro lugar é o revestimento pleno do poder de Deus. E quando se fala de plenitude, alcança todos. Então Deus não tem um grupo para dar essa capacitação e outros não. Está à disposição de todos. Aqueles que buscam, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. E o quarto objetivo aqui do quarto propósito é a proclamação e o testemunho de Cristo. Porque ele mesmo disse, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, quando o Espírito Santo descesse sobre vocês. Então, todos os cristãos, todos os crentes devem buscar, anelar, desejar, terem essa promessa em suas vidas. Porque também essa experiência do batismo com o Espírito Santo trabalha na edificação e no crescimento espiritual. Não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modo diferente. Mas é necessário o arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito, oração e paciência. Já vimos que quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. As outras línguas, a glossolalia, são inteligíveis e a evidência externa, física inicialmente, do batismo com o Espírito Santo. Agora não é uma experiência única, há uma continuidade. No versículo 11 desse mesmo capítulo de Atos, registra que os discípulos falavam em línguas das grandezas de Deus. Capítulo 2, versículo 11 de Atos. Na casa de Cornélio também, todos que ouviram a palavra, o Espírito Santo caiu sobre eles e eles falavam em línguas e magnificavam a Deus. Atos 10, 46. Então vemos que segue o mesmo sinal, a mesma evidência e segue uma continuidade. Depois, quando eles oram por aqueles homens, eles são batizados. Paulo também vai ter a oportunidade de orar por alguns varões que não conheciam o Espírito Santo, eles nem sequer sabiam da existência da pessoa do Espírito Santo. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. Também as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio mostraram isso. Era um sinal tangível que levou Simão Samaritano a desejar esse dom,
Inclusive, ele tentou querer dar dinheiro para que tivesse esse poder, mas isso não é possível porque tudo isso faz parte de dom. Ninguém recebe por merecimento, ninguém recebe porque ora, ninguém recebe porque jejua, ninguém recebe porque é mais espiritual. Não, nada. Os dons, o batismo, a glória, a presença, qualquer bênção, tudo isso é pela graça de Deus em nossas vidas e através do sacrifício que Jesus ele fez na cruz por cada um de nós. Não é pelo nosso merecimento, nem pelo nosso esforço, ou porque estamos cumprindo aqui as regras. Não, não existe regra. É Deus, é o Espírito que dá, é o Espírito que concede esse poder, essa glória para aqueles que buscam, aqueles que creem. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda igreja, não há distinção. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não ia preferir uns, Deus não iria dar preferência aos cristãos do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, e agora, nos nossos dias, quer dizer, e há 100, há 200 anos, quando Deus começou a enviar os despertamentos e avivamentos, ele não iria deixar também de conceder essa bênção à nossa geração. Porque se Deus fizesse isso, ele estaria fazendo acepção de pessoas. E a Bíblia é muito clara que Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não prefere um grupo e menospreza outro, não. Ele nos ama e ele, quando ele promete, a promessa é para todos, em todas as épocas, em todos, não importa a circunstância, não importa o lugar, o país, a língua que a pessoa fale. Então isso engloba todos os cristãos, do passado, do Antigo Testamento, da era apostólica, da igreja primitiva, como em nossos dias. E isso está de acordo com as promessas que Deus fez em Joel 2, 28 a 32, em Atos 2, 16 a 21. Não existe como separar o batismo com o Espírito Santo sem a evidência que é falar em línguas. Você pode ser cheio de alegria, você pode sentir a presença de Deus, você pode chorar, mas a evidência que você recebeu o batismo no Espírito Santo, que ele te revestiu de poder, é o falar em línguas. Gostaria de falar um pouco agora sobre o derramado do Espírito Santo nos dias atuais. Vimos como Deus foi fiel em suas promessas, em cumprimento aquilo que ele já havia falado. Mas em nossos dias, Deus continua cumprindo? Gostaria de falar um pouco aqui sobre o avivamento que Deus enviou na Europa. A Europa foi palco de grandes avivamentos, despertamentos, obra de evangelização e missões, um grande mover do Espírito de Deus, porque a palavra do Senhor, ela, segundo a sua promessa, ela deveria ser cumprida. E Deus está trabalhando para cumprir a sua palavra. Não importa se um não crê, não importa se alguém não quer, não importa se reis tentam impedir, mas a palavra de Deus sempre prevalecerá. O avivamento do país de Gales iniciou no início do século XX, através de um jovem chamado Evans Roberts. E o fogo desse avivamento influenciou muitas pessoas. Vemos que depois de 2 anos, logo mais à frente, esse fogo espiritual, esse fervor espiritual, se espalhou às outras nações. Uma das características mais marcantes do país de Gales foi a conversão de cerca de 100 mil pessoas. Os bares foram fechados, né? As boates também encerraram, os jogos foram banidos, as pessoas não passavam a trabalhar, não havia crimes, não havia desonestidade, houve toda uma mudança radical na sociedade, através desse avivamento que varreu aí todo o país de Gales e alcançou todo o Reino Unido, como Inglaterra, Escócia e Irlanda. E esse fogo depois se espalhou, esse avivamento se espalhou para outros países. Vamos falar agora do outro grande avivamento que aconteceu agora nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles. Mas Los Angeles foi apenas o estopim da missão de fé apostólica, que era coordenada aí pelo pastor Joseph Seymour, que tinha sido aluno de Charles Fox Parham, onde também foi um dos
protagonistas desse, homens que Deus usou como instrumento para disseminar a mensagem, a atualidade do batismo no Espírito, do uso dos dons, das curas, milagres e prodígios. E vemos que esses avivamentos atravessaram os oceanos e chegaram até nós, chegaram à nossa nação, ao nosso Brasil, especificamente ao estado do Pará, onde, na cidade de Chicago, que foi uma das cidades que foram incendiadas nos Estados Unidos, e lá esses dois homens de Deus, Daniel Berg e Navin, se conheceram, e ali Deus os chamou para estabelecer essa obra, darem um testemunho de que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será para todo sempre. E vimos como esses homens, ainda jovens, foram inflamados, como também Evan Roberts, que com apenas 20 e poucos anos, um jovem ainda, 25 a 26 anos, foi completamente incumbido de levar essa mensagem a outros jovens, e Deus enviou um grande avivamento. E nós somos fruto desses avivamentos, nós somos resultado desse avivamento, e sobre nós pesa essa responsabilidade, é um privilégio de levarmos também a novas gerações a ter essa experiência de receber o batismo com o Espírito Santo, de ter o revestimento, a glória, os dons, todo esse poder, todas essas bênçãos estão à disposição de todos aqueles que creem no Senhor. Que Deus continue abençoando a tua vida, que você possa ter sido edificado nessa lição de uma maneira resumida, demos alguns pontos, mas que você tenha a sua vida edificada e que isso te incentive a você buscar a renovação espiritual, a buscar o batismo com o Espírito Santo, a buscar os dons espirituais, a buscar o dom de profecia, para que você seja edificado, fortalecido e preparado para ser usado como instrumento na presença do Senhor. Que Deus siga abençoando a tua vida e você deixe aí o seu gostei. E até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Um abraço e que o Senhor Deus continue guiando, abençoando e confirmando a obra dele na tua vida